Olá, bem-vindos ao canal do Grupo de ECMO do Hospital das Clínicas de São Paulo. Meu nome é Marcelo e nessa exposição eu vou contar um pouco da história das evidências para o uso da ECMO como suporte respiratório em pacientes com SARA adultos. A SARA, desde a sua descrição em 1967, era tida como uma doença homogênea que acometia os pulmões de uma forma homogênea, como a gente pode ver nessa radiografia à esquerda. Mas, nos estudos subsequentes, nas próximas décadas, principalmente por um grupo norte-americano e o grupo europeu do professor Luciano Gattinoni, descobriu-se que, pela tomografia, na verdade, o acometimento dos pulmões não era de uma forma difusa, e sim de uma forma localizada, como a gente pode ver aqui, sendo que essa região mais gravitacionalmente não dependente, mais anterior do tórax, corresponde a uma região de ventilação normal, quer dizer, de pulmões normoaerados. E provavelmente dessa forma, uma ventilação com volume e corrente alto pode levar à distensão dessas regiões anteriores. Na história da ventilação mecânica, a epidemia de poliomielite teve uma importância bastante grande. Em 1950, ela ocorreu nos Estados Unidos e em 1952 migrou para a Europa em Copenhague, na Dinamarca. E esse indivíduo, Dr. Björn Ibsen, teve uma importância fundamental. Dr. Ibsen era um anestesiologista formado em Copenhague, fez a sua pós-graduação em Boston, voltou para Copenhague e ele era conhecido como um freelancer que anestesiava para os grandes cirurgiões, que faziam cirurgias de 6, 8 horas de duração. Nessa época, ele percebeu que se ele ventilasse seus pacientes com volume corrente menor, ele promovia ao final da cirurgia uma situação que era difícil de ventilação, os doentes sudoreicos, cianóticos, e ele promovia a ventilação desses pacientes através de uma traqueostomia que era feita por ele ou pelos cirurgiões. E uma vez que ele percebeu esse fato, ele começou a ventilar os pacientes com volume corrente bastante alto, entre 10 a 15 ml por quilo. Dessa forma, ele conseguia levar os pacientes até as 6, 8 horas de tempo anestésico, mas sem dificuldades de oxigenação e sem sudorese, conseguindo finalizar a cirurgia dessa forma. Quando a epidemia chegou em Copenhague, os pacientes, os jovens acometidos pela poliomielite, eram levados e internados no hospital chamado de Blengden Hospital, que era um hospital de moléstias infecciosas da Dinamarca, em especial de Copenhague. Nessa época, eles tinham uma mortalidade bastante alta da doença, em torno de 70% a 80%. E todos morriam de uma forma parecida, bastante agitados, sudoreicos. O Dr. Ibsen foi convidado para verificar o que estava acontecendo. E com essa descrição, ele associou isso muito aos pacientes dele que ficavam de difícil ventilação no final da cirurgia. E ele propôs, e mais um fato era que depois da morte na necrópsia, os pulmões eram normais. Então ele se propôs a promover o suporte respiratório desses jovens através da traqueostomia, usando o circuito que permitia a reinalação do gás sem reinalação do CO2. E foi isso que foi feito. A primeira situação deu certo e subsequentemente também. Dessa forma, todos os jovens acometidos de pólio começaram a receber, que precisavam de suporte respiratório, começaram a receber o suporte com o sistema Dr. Ibsen, sendo que tinham que ser ventilados na mão. Dessa forma, a faculdade de medicina, a faculdade de odonto, a faculdade de enfermagem foi interrompida, os aposentados foram reconvocados e se faziam turnos de 24 horas para suporte respiratório manual desses jovens. E a mortalidade caiu de 70% a 80% para 8%. Em 1953, a epidemia migrou para a Suécia e deixou Copenhague. Então a gente vê a história bastante interessante. Os pulmões normais de nós, seres humanos, quando ventilamos
de uma forma calma, em torno aí de 4 até 7 ml por quilo, uma média em torno de 6. E a gente vê então a história de uma doença que diminui a área de ventilação pulmonar e um suporte que aumentou o volume injetado nos pulmões. E a primeira dica de que isso não daria certo foi nesse estudo em 1974, dica em seres vivos, na verdade. E do ponto de vista matemático isso já era conhecido. Então isso aqui são camundongos que foram ventilados por uma hora, com um ΔP de 14, saindo numa PIP de 0. Esse segundo pulmão foram de camundongos que ventilaram com um delta de pressão de 35, saindo numa PIP de 10 por uma hora. E esse terceiro pulmão à direita de vocês foi um pulmão ventilado com 45 de delta de pressão e saindo de 0 de PIP. Mas esses camundongos viveram na média 20 minutos, ou seja, morreram por conta da distensão, da lesão física aos pulmões, que eles acabavam com o pulmão desse jeito aqui, demasiado, pesado, hemorrágico. Tá? Então a gente pode ver aqui que se eu pego um pulmão normal e distendo com pressões altas na via aérea, eu posso não só lesar muitos pulmões, como matar o ser como um todo. Dessa forma, provavelmente a grande mortalidade aí da semidangústia respiratória nas últimas 3, 4 décadas se devia provavelmente a essa incompatibilidade de um suporte com grandes volumes para um pulmão de pequenos volumes. E foi essa a hipótese do grupo ARDS Network quando desenhou o estudo ARMA, que é esse que eu estou mostrando para vocês, que foi publicado em 2000 no New England Journal of Medicine. Randomizou 800 pacientes, 400 para cada grupo. Um grupo, que é o grupo da esquerda, que recebeu baixos volumes correntes de 6 ml por quilo, calculado pelo peso ideal do paciente. Lembrando que o tamanho dos pulmões não é proporcional à nossa massa, ao nosso peso, mas sim ao nosso sexo e altura. E aqui à direita de vocês na tabela, vocês veem os pacientes que foram ventilados com 12 ml por quilo, todos com SARA. A gente pode ver que a mortalidade do grupo ventilado com 12 ml por quilo foi em torno de 40%. E isso caiu para 31% no grupo ventilado com baixos volumes correntes, de uma forma estatisticamente significante, mostrando pela primeira vez uma forma consistente de que a ventilação clássica com 10 a 15 ml por quilo pode ser lesiva, pode levar um paciente com SARA à morte. E se eu reduzir isso para 6 ml por quilo, vou diminuir a chance de ele morrer. Mas alguns pacientes, a despeito da ventilação protetora, evoluem com hipoxemia refratária, hipoxemia grave. Esse que eu estou mostrando para vocês é um estudo LOVE, estudo canadense, que randomizou 900 pacientes para dois grupos, todos ventilando com 6 ml por quilo, só que um grupo com PIP alta, que é esse grupo aqui à direita, à esquerda de vocês, e na direita com PIPs mais baixas. A gente pode ver que a incidência de hipoxemia refratária foi realmente maior no grupo que ventilou com a PIP mais baixa. Hipoxemia refratária nesse estudo foi definida com uma relação PO2-FO2 abaixo de 50, com FI de 100% por uma hora e a média de PIP usada era de 18. Então, olha só, a incidência no grupo que ventila com a PIP baixa de uma situação de extrema hipoxemia como essa que eu falei para vocês foi de 10%. Tá? 52 de 508 pacientes. E junto aqui uma acidose refratária, quer dizer, um pH abaixo de 7,1 com hipercapnia chegou a 8% nesse grupo. Então, o grupo com a PIP mais alta, a incidência de hipoxemia refratária já cai para 5% e de acidose para 6%. Mas são números não desprezíveis. 5% e 10% com uma relação PF abaixo de 50 por uma hora com FI de 1 não é algo desprezível. E a mortalidade desses pacientes foi bastante alta, em torno de 90%. No Brasil, o cenário que a gente tem atual é esse daqui. Esse aqui é uma corte, que é o estudo ERIC, que avaliou 773 pacientes que necessitaram de ventilação mecânica, dos quais 242 tinham SARA, 31% da corte total. Foram 2 meses de avaliação.
Desses pacientes, a mortalidade foi de 52%, ou seja, metade dos pacientes com SARA no Brasil que necessitam de ventilação mecânica morrem. E o cenário é dessa forma: 88 pacientes dos 126 morreram na UTI. Desses, 26, ou seja, 30% dos 88 pacientes, tiveram uma relação PO2 a FO2 abaixo de 100 na entrada da UTI, que persistiu por 24 horas, e a mortalidade deles foi 100%. O significado disso, a grosso modo: 26% dos pacientes com SARA, 26 pacientes ou 11% dos pacientes com SARA evoluem com hipoxemia refratária no Brasil. Hipoxemia grave, com relação PF abaixo de 100 no Brasil. 26 de 1865, ou seja, de todos os pacientes ventilados, 1% deles evoluem com hipoxemia grave. E 26% de todos os pacientes internados na UTI, admitidos na UTI, nessas 45 UTIs em 2 meses do estudo ERIC, ou seja, 0,3% deles evoluem com hipoxemia grave. E a história, então, da circulação extracorpórea começa a ser importante nessa situação. Lembrando que a primeira descrição de circulação extracorpórea usada no ser humano data de 1953 pelo Dr. John Gibbon e a sua esposa, a doutora Mary Gibbon, que fizeram a primeira cirurgia de correção do septo atrial com sucesso, com tempo curto de circulação extracorpórea, que é essa máquina que vocês podem ver aqui, que o oxigenador, na verdade, colocava o sangue em contato com ar por placas de aço inox, e isso aqui embaixo era a bomba usada. A primeira descrição na UTI foi essa em 1972 no New England Journal of Medicine, do Dr. Nolan Hill, que usou um oxigenador de silicone com 6 metros quadrados de superfície, que é o oxigenador de Branson, que é esse que eu mostro para vocês, num paciente vítima de trauma e transecção da aorta. Esse paciente ele ficou 3 dias e meio em circulação extracorpórea, representada aqui em cima para vocês. Assim que foi ligada a circulação extracorpórea, as pressões na via aérea foram reduzidas, o volume corrente foi reduzido, a FO2 foi reduzida e foi permitida uma hipoxemia de até 50 de relação, 50 de PO2. Bom, com esses resultados positivos, em 1979 veio o primeiro estudo randomizado financiado pelo NIH, que foi interrompido precocemente porque com 68 dias de acompanhamento dos pacientes, 90 pacientes randomizados, todos morreram. Tá? Só que a racional de uso da ECMO, da circulação extracorpórea nessa época, foi que os pacientes morriam de hipoxemia ou hipercapnia. Então todos eram colocados em ECMO, os que foram randomizados para usar ECMO, mas a ventilação continuava de forma lesiva com altas pressões. Bom, em 1976, já na Europa, agora, o professor Luciano Gattinoni mostrou sua primeira casuística com a sobrevivência de 55%. E o conceito que ele usou foi esse aqui, uma baixa frequência no uso da ventilação mecânica, sendo que a retenção de CO2 era corrigida com o uso da ECMO. E o racional desse estudo foi de que os pacientes tinham seus pulmões lesados pelo ventilador. E sendo com uma frequência mais baixa, isso provavelmente diminuiria a lesão dos pulmões provocada pelo ventilador e foi aparentemente o que aconteceu com a sobrevida relativamente alta. Os norte-americanos trouxeram esse conceito e o professor Gattinoni para os Estados Unidos e desenharam um segundo estudo randomizado financiado pelo NIH, com os pacientes com uma média de relação PF de 63 na entrada, sendo que existia pouca experiência desses serviços. A experiência foi adquirida durante o estudo. Usava-se ainda uma PIP muito alta. Os investigadores sentiam-se mal de verem os pacientes com pouca expansão da caixa torácica e começaram a aumentar as pressões de ventilação mecânica. Usavam pressões de pico de até 55 centímetros de água e tiveram uma incidência de sangramento bastante alta. O estudo foi interrompido por futilidade, vocês podem ver que é uma sobrevida entre 30% e 40%, sem diferença estatística entre os dois grupos, tá? Mas ainda usando uma ventilação bastante lesiva. Aí a gente volta nessa história para a Europa com o professor Gilles Peake, que é um britânico que trabalha em Leicester, no Glenfield Hospital, e que publicou em 1997 a sua primeira casuística com essas características bem interessantes. Uma relação PO2 a FO2 de 65 bastante baixa, teve uma sobrevivência de 66%
E uma característica interessante é de que os pacientes eram ventilados enquanto em ECMO dessa forma aqui, com uma PIP de 10, com uma frequência respiratória de 10, com uma delta de pressão de 10 também, fazendo uma pressão de platô, pico, perdão, de 20 centímetros de água. E a FI era reduzida para 30%, independente do volume corrente que o paciente fizesse. Aí, com esse conceito, os britânicos desenharam o estudo CESAR, como todo estudo financiado pelo NHS, já com o racional de ventilar os pacientes com pressões baixas, evitando a lesão dos pulmões pelo ventilador. O racional aqui foi estudar a ECMO no suporte dos pacientes e o impacto econômico também. Uma coisa interessante desse estudo é que havia só um centro que fazia ECMO, que era em Leicester, o centro do professor Gillespie, e todos os pacientes eram transportados para Leicester pela Força Aérea Britânica. 2 pacientes morreram em trânsito, que já foi uma grande crítica desse estudo, perdão. E dos 180 pacientes randomizados, 90 foram randomizados para ECMO, e apenas 68 deles receberam suporte respiratório extracorpóreo. Porque 22 foram transferidos, aliás, perdão, 2 morreram em trânsito, 20 foram transferidos, e só que melhoraram nas primeiras 12 horas em Leicester, não necessitando da ECMO. Mesmo assim, nessa análise contemplando os 90 pacientes randomizados para ECMO, a mortalidade de sequelas foi menor no grupo que recebeu ECMO. Mas esse estudo, na verdade, não mediu a capacidade da ECMO de melhorar a sobrevida dos pacientes, e sim mediu a estratégia britânica de transportar os pacientes mais graves para um centro capaz de fazer ECMO. Isso sim pareceu ser eficaz. O grupo controle foi ventilado com a ventilação protetora, mas isso não foi mensurado de uma forma consistente em todos os centros. Mas o CESAR foi um estudo positivo que trouxe de novo aí a ECMO para suporte respiratório para uma possibilidade de uso. Apesar de que ainda não sozinho ele não traz a certeza de que a ECMO é capaz de reduzir a mortalidade dos pacientes com SARA grave. Por isso que hoje está em andamento esse estudo, que é o estudo IOLIA, dirigido pelo professor Alan Combs, de Paris, e que a gente deve ter os resultados logo, que devem ajudar aí a montar o raciocínio com os pacientes em ECMO. O impacto da ECMO nos pacientes com SARA. Em 2009, a gente teve a epidemia de H1N1, que acometeu o mundo inteiro, mas os australianos tiveram a organização de, mesmo em 2009, publicar sua casuística. Na Austrália, eles tiveram mais ou menos 40 mil casos confirmados de pacientes com influenza H1N1. Desses, 260 mais ou menos precisaram de ventilação mecânica. Desses 260, mais ou menos 68 precisaram de ECMO. Tiveram a organização de interromper todas as cirurgias cardíacas do país e deslocar todo o material de cirurgia cardíaca para as UTIs. A sobrevida deles foi em torno de 80%, uma coisa bastante interessante. E pacientes bastante graves, com uma relação P2-FO2 em torno de 55, com a FI de 1, a PIP em torno de 18. Esse aqui é um pouco do exemplo do perrengue que os australianos passaram. 2 pacientes totalmente hepatizados, já com ar fora de alvéolo. Essa é uma canulação tipicamente australiana, veno-venosa, e esses 2 pacientes foram tratados com sucesso, como vocês podem ver aqui na figura. Bom, e se a gente for analisar todas as casuísticas, todas as cortes descritas de uso de ECMO, quando se pareia a mortalidade observada pela esperada, a gente pode perceber que a mortalidade observada é menor que a esperada pela gravidade dos doentes. Isso foi consistente em todos os estudos, todas as cortes publicadas. Então, dessa forma, o que a gente pode concluir? Que a SARA grave ela é responsável por mortes e sequelas por hipoxemia. Mas a ventilação lesiva com altas pressões é provavelmente o principal mecanismo de morte e de sequelas. A ventilação protetora envolve baixos volumes correntes e, com isso, deve aumentar o colapso pulmonar, diminuir a ventilação alveolar, causa uma hipercapnia e uma hipoxemia. A ECMO
permite a gente corrigir a oxigenação e permite trabalhar com volumes correntes muito baixos, e o que é chamada de ventilação ultraprotetora. E o CO2 que deveria ficar sendo retido é retirado pela ECMO. Então, dessa forma, a ECMO provavelmente promove uma melhora da sobrevida, ou seja, não só recuperando os gases, mas promovendo uma ventilação gentil. Então, o racional hoje de uso da ECMO é promover uma ventilação sem distensão pulmonar. Então, alguns doentes muito graves vão ter volumes correntes tão baixos quanto 10, 20, 50 ml. Isso não nos deve assustar à beira-leito. Então, o que eu posso dizer hoje é que, pelas evidências que a gente tem na literatura, o uso da ECMO é pelo menos seguro. Em breve, talvez a gente possa dizer um pouco mais sobre isso. Tá? E nos doentes extremamente graves, muito provavelmente o impacto da ECMO é maior. Principalmente naqueles doentes que têm a oxigenação e a ventilação alveolar muito comprometidas, e esse paciente que não tem muitas disfunções orgânicas de outros órgãos, que não os pulmões. Um grande exemplo disso são os pacientes jovens com influenza A H1N1, com pneumonite por influenza A H1N1. Então, gente, é isso daí. Muito obrigado.